Papa, papa, parapa, papapá, ta 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 ta. Parará, ta ta ta, parará, ta ta ta, papa, pará, ta ta. Gregor Mendel. Não, pera, rapaz. Tem alguma coisa errada aí. Isso aí é Gregory House? Gregor Mendel. Isso. Gregor Mendel. Mendel. Isso, rapaz. Acertou, miserável. 20 de julho de 1822 a 6 de janeiro de 1884. Vai esses dois, vai 5, tira 3, raiz quadrada de 144, 12. 116 anos. Não, pera. Calcula aí na calculadora. Foi um monge agostiniano, botânico e meteorologista austríaco. Pesquisa Google, gente, 62 anos. Durante sua vida, Mendel publicou 2 trabalhos, agora clássicos, ensaios com plantas híbridas, que não abrangiam mais de 30 páginas impressas, e heráceas obtidas pela fecundação artificial. Trabalho de nome difícil, gênio, assim, tipo, coisa padrão. Em 1865, formula e apresenta em 2 encontros da Sociedade de História Natural de Brno as leis de hereditariedade, hoje chamadas de Lei de Mendel. Mendel, isso. Que regem a transmissão dos caracteres hereditários. Após 1868, as tarefas administrativas mantiveram-no tão ocupado que não pôde dar continuidade às suas pesquisas, vivendo o resto da sua vida em relativa obscuridade. Triste, cara. Botão. Tchururu, tchururu. É conhecido atualmente como pai da genética, mas depois desse clima... Tchau, gente. Eu acho que eu falei meio embolado, mas era pai da genética, tá? Tchau, tchau. Galera, um primo meu veio do México pra cá. Caô, tá? Só pra inventar uma história. Veio do México pra cá e eu tô essa vibe aí de falar espanhol e vou... Que a próxima frase aqui eu vou mostrar pra vocês como é que manda bem pra caraca, ó. Teoritita da evoluçãozita descreve o desenvolvimentito das espécies que habitavam ou habitam o planetita Territa. Pô, mandei ou não mandei? Caramba, espanhol na veia. Pra vocês aí que não falam espanhol, eu vou até repetir a frase, mas eu tipo assim, indico vocês a procurarem um curso, né? Porque eu não preciso. A teoria de evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Aproveitando e continuar, assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Ladies and gentlemen, apresentando a vocês do lado direito do ringue a primeira lei de Mendel. E era só isso aí mesmo pra introduzir o vídeo. Firula, Primeira lei de Mendel. Cada caráter é condicionado por 2 genes, um deles proveniente do pai e o outro da mãe. Apenas um dos genes é fornecido a cada gameta produzido. Gene é um pedaço de DNA que contém a informação para a produção de uma proteína. 2 genes que se localizam na mesma região de um par homólogo, locus, e que se comportam de acordo com a primeira lei, são ditos alelos. Genótipo trata-se da composição genética do indivíduo. Fenótipo trata-se da variedade de cada característica. Não é determinado pelos genes. Homozigoto e heterozigoto. Homozigoto é o mesmo que puro. Heterozigoto é o sinônimo de híbrido. Os indivíduos portadores do fenótipo recessivo são sempre homozigotos, dominante e recessivo. Diz-se que se um gene é dominante quando ele é em dose simples, condiciona seu fenótipo. O gene recessivo é aquele que, para fazer o seu fenótipo prevalecer, tem que estar em dose dupla. A ervilha é uma planta herbácea leguminosa que pertence ao mesmo grupo do feijão e da soja. Na produção, surgem vagens contendo sementes, as ervilhas. Sua escolha como material de experiência não foi casual. Uma planta fácil de cultivar, de ciclo reprodutivo curto e que produz muitas sementes.
Mendel iniciava o cruzamento com variedades diferentes entre si, mas sempre puras. Na primeira geração de filhos, todos apresentavam sementes lisas. Cruzando com essa primeira geração entre si, obteve-se plantas com sementes lisas e outras com rugosas. O caráter liso foi dito dominante e o rugoso recessivo. Chamou-se de L o fator para liso e o de R o fator para rugoso. A ausência de dominância. O gene dominante bloqueia totalmente a atividade do seu alelo recessivo, de maneira que apenas o caráter condicionado pelo gene dominante se manifesta. Nesses casos, portanto, o indivíduo heterozigótico A, azão, azinho, exibirá o mesmo fenótipo do homozigótico azão, azão. Tal fenômeno é chamado de dominância completa. Mas existem casos em que o gene interage com seu alelo, de maneira que o híbrido ou o heterozigoto apresenta um fenótipo diferente e intermediário em relação aos pais homozigóticos, ou então expressa simultaneamente os dois fenótipos paternos. Fala-se então de ausência de dominância. Podemos identificar dois tipos básicos de ausência de dominância, cujos estudos foram desenvolvidos em épocas posteriores à de Mendel: a herança intermediária e a codominância. A herança intermediária é o tipo de dominância em que o indivíduo heterozigótico exibe um fenótipo diferente e intermediário em relação aos genitores homozigotos. Vejamos um exemplo. Nas galinhas de raça azulada, o cruzamento de um galo de plumagem preta, pezão, pezão, com uma galinha de plumagem branca, bezão, bezão, produz descendentes com plumagem azulada, pezão, bezão. Percebe-se então que a interação dos genes para a plumagem preta, pezão, com o gene para a plumagem branca, bezão, determina o surgimento de um fenótipo intermediário, plumagem azulada. Já o caso da codominância é o tipo de ausência de dominância em que os indivíduos heterozigotos expressam simultaneamente os dois fenótipos paternos. Como exemplos, podemos considerar a cor da pelagem de bovinos da raça Shorton. Os indivíduos homozigotos azão-azão têm pelagem vermelha, os homozigotos bezão-bezão têm pelagem branca, e os heterozigotos azão-bezão têm pelos brancos e pelos vermelhos alternados distribuídos, como mostra a figura a seguir. Os genes letais. Alelos letais, os genes que matam. As mutações que ocorrem nos seres vivos são totalmente aleatórias, e às vezes surgem variedades genéticas que podem levar à morte do portador antes do nascimento ou, caso ele sobreviva, antes de atingir a maturidade sexual. Esses genes que conduzem à morte do portador são conhecidos como os alelos metais. Metais não, letais. Por exemplo, em uma espécie de Pikachu, isso mesmo, Pikachu, existe o gene P dominante, responsável pela criação de energia elétrica das suas bochechas. O alelo recessivo Pzinho condiciona a ausência dessa eletricidade. Portanto, o homozigoto recessivo Pzinho morre ainda na fase jovem, pois este precisa de sua energia elétrica para conduzir suas batalhas. Não entendeu? Vamos para um exemplo mais realista. Imagina uma planta. Esta possui o gene Czão, dominante, responsável pela coloração verde das folhas. O alelo recessivo Czinho condiciona a ausência de coloração. Logo após a realização da fecundação, o gene expresso por Czinho é inviável, pois a planta necessita da sua coloração verde para realizar fotossíntese. Agora falaremos sobre a segunda lei de Mendel. Mendel, além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha, estudou também a transmissão combinada de duas ou mais características, sendo essa chamada a segunda lei de Mendel. Em seus experimentos, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que pode ser amarela, que é o traço dominante, ou verde, que é o traço recessivo, e a textura da casca da semente, que pode ser lisa, é o traço dominante, ou rugosa, o traço recessivo. As plantas originadas de sementes amarelas e lisas foram cruzadas com plantas originadas de sementes verdes e rugosas. Ao final, todas as sementes produzidas desse cruzamento, ou seja, a geração F1, eram amarelas e lisas, obtendo características apenas da geração parental dominante. Já a geração F2 foi obtida pela autofecundação das plantas originadas da semente de F1, gerando então 4 tipos de semente, num total de 16, sendo elas 9 amarelas e lisas de 16 no total, 3 amarelas e rugosas no total de 16, 3 verdes e lisas no total de 16 e uma verde e rugosa no total de 16. Essas frações ficaram representadas pelas proporções 9 para 3 para 3 para 1, ou também chamada proporção da segunda lei de Mendel.
Nessa imagem, a cor amarela será representada pela letra Vzão, enquanto a verde será representada por Vzinho. Já o formato liso será representado por Rzão e o formato rugoso Rzinho. Com base nesse e em outros experimentos, Mendel pensou na hipótese de que na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente amarelo e verde, ou seja, Vzão, Vzinho, segregam-se, independentemente dos alelos que condicionam a forma da semente, lisa e rugosa, Rzão, Rzinho. De acordo com isso, um gameta portador do alelo amarelo, ou seja, Vzão, pode conter tanto o alelo liso, Rzão, como o alelo rugoso, Rzinho, com igual chance. E o mesmo ocorre com os gametas dos portadores do alelo Vzinho. Mendel chegou a estudar 3 pares de características simultaneamente e verificou que a distribuição dos tipos de indivíduos em F2 seguia a proporção de 27 para 9, para 9, para 9, para 3, para 3, para 3, para 1. Isso indica que os genes para as 3 características consideradas se segregam independentemente dos indivíduos F1, originando 8 tipos de gametas. Polialelia é quando existem 3 ou mais tipos de alelos distintos para os mesmos blocos cromossômicos. Um caso comum é observado em coelhos, pois há diferentes genótipos para determinar a cor do pelo. É possível observar 4 cores diferentes: o selvagem, chinchila, himalaia e albino. Toda essa diferente cor de pelagem é determinada por 4 alelos diferentes: C, CCH, CH e CA. Nesse caso, existe uma relação de dominância. Os 4 alelos permitem a existência de 10 genótipos diferentes para os 4 fenótipos. Já os nossos tipos sanguíneos são determinados por 3 alelos diferentes para um único gene, IA, IB e Izinho. Os IA e IB exercem dominância sobre o Izinho, mas entre A e B existe um caso de codominância. Os 3 alelos existentes nos grupos sanguíneos permitem a existência de 6 diferentes genótipos para os 4 fenótipos encontrados na população. Quando o IA está presente no genótipo de um indivíduo, há a presença do antígeno A e do anticorpo B. Já o indivíduo que apresenta o gene B no seu genótipo sintetiza o antígeno B e anticorpo A. Indivíduos que possuem alelos IA e B sintetizam antígenos de ambos os tipos, então não têm nenhum anticorpo. Já os indivíduos Izinho e Izinho não têm antígeno específico, então sintetizam os anticorpos A e B. Nos procedimentos de transfusão sanguínea, é imprescindível que se conheça o tipo sanguíneo do receptor e do doador. Uma vez que há erro na transfusão, o sangue do doador será aglutinado pelo plasma do paciente, podendo resultar em morte. O antígeno A não pode entrar em contato com o anticorpo A, assim como o B não pode entrar em contato com o anticorpo B. Os portadores de sangue 0 podem doar sangue para todos os grupos, por isso são os doadores universais. Já os indivíduos AB podem receber sangue de qualquer grupo, por isso são os receptores universais. Em caso de paternidade duvidosa, é possível fazer o cruzamento dos grupos sanguíneos. Porém, embora o AB0 possa em alguns casos excluir a possibilidade de paternidade, não é possível comprovar uma paternidade através dessa simples análise. Por exemplo, se os supostos pai e mãe possuem sangue dos tipos 0 e B, os filhos somente podem ter sangue também do tipo 0 e B. Mesmo os filhos tendo o sangue de um desses tipos, não há nenhuma garantia de que sejam mesmo os filhos dos supostos pais. De fato, a única forma certeira de se definir uma paternidade ou maternidade é através dos exames de DNA, que proporcionam um nível de acerto de 99,99%. Já sobre o RH, indivíduos que apresentam o fator RH são conhecidos como RH positivo. Os indivíduos que não apresentam são os RH negativos. O anti-RH só é fabricado por indivíduos RH negativo quando recebem sangue RH positivo. Por isso, o RH negativo pode doar tanto para o positivo quanto para o negativo, mas o RH positivo só doa para o positivo. A eritroblastose fetal ocorre pela incompatibilidade sanguínea do fator RH materno e do bebê. O contato do sangue da mãe e do bebê no momento do parto faz com que o organismo materno receba as hemácias do filho e comece a produzir o anticorpo anti-RH. Isso ocorre porque o RH positivo do bebê é visto como um agente estranho no organismo materno. O tratamento de bebês que nascem com um problema pode incluir uma transfusão total de sangue. E para evitar
A eritroblastose, a mulher deve tomar um soro contendo anti-RH para destruir as hemácias do filho que entraram em seu organismo. Isso impede que a mãe fique sensibilizada. Em 1927, foram descobertos 2 novos antígenos no sangue humano, o M e o N. Analisando o sangue de diversas pessoas, foi verificado que em algumas existia apenas o antígeno M, em outras apenas o N, e várias pessoas possuíam os 2 antígenos. Foi possível concluir, então, que existiam 3 grupos nesse sistema, o M, o N e o MN. Os genes que condicionam a produção desses antígenos são apenas 2, LM e LN. E entre LM e LN há uma codominância, de modo que as pessoas com o genótipo LM e LN produzem os 2 tipos de antígenos. A interação gênica. A interação gênica é o tipo de herança na qual a expressão fenotípica de um caráter é condicionada pela ação conjunta de 2 ou mais pares de genes. A interação gênica acontece quando um caráter é determinado por vários genes. Genes esses que, na maioria das vezes, não são alelos. Um exemplo disso é a herança encontrada em cristas de galinhas. Percebemos a presença de 4 fenótipos diferentes expressos nesse exemplo. Temos a crista rosa, formada pelo alelo Rzão dominante e uma dupla de alelos Rzinho recessivos. Temos a formação da galinha com cristas ervilha, com os alelos Rzinho e o Ezão dominante. Da crista nós, formada por uma dupla de alelos dominantes, e a da simples, com a presença de 2 pares de alelos recessivos. Quando esses pares de genes se interagirem, eles não irão anular o efeito um do outro. Na verdade, eles irão interagir e proporcionar o surgimento de novos fenótipos. Diferentemente do princípio da interação gênica, temos a epistasia. Na epistasia, teremos 2 ou mais genes agindo sobre o mesmo caráter, porém um dos genes pode impedir a manifestação do outro. O gene impedidor nós o chamaremos de epistático e o gene impedido de hipostático. Além disso, se o gene for dominante, a epistasia terá um caráter dominante, portanto será chamada de epistasia dominante. Se for recessiva, a epistasia se chamará de epistasia recessiva. Como exemplo, podemos usar o cruzamento entre os seguintes pares de genes, Gzão, Gzinho e Lzão, Lzinho, sendo que os alelos Gzão, que dará a expressão da cor preta, Gzinho, a cor verde, Lzão, a cor branca e Lzinho, a pigmentação. O alelo Lzão será nosso epistático dominante nesse caso. Observando os cruzamentos, podemos ver a formação de diferentes fenótipos. No cruzamento dos alelos Gzão e Lzão, pelo alélico Lzão ser epistático dominante, ele irá impedir a manifestação gênica do alelo Gzão. Desse modo, permitindo a presença de coloração branca. No caso de Gzão, Lzinho e Lzinho, nesses pares de alelos, obteremos a expressão de cor preta. E no caso Gzinho, Lzão, a expressão será branca por conta do epistático dominante. Por fim, o par de alelos recessivos expressará a cor verde. Outro caso conhecido é o da poligenia. Neste caso de interação gênica, os pares de genes não alelos somam ou acumulam seus efeitos. A relação não é de dominância entre os alelos, o que permite uma maior variação fenótica, já que produz uma série de fenótipos gradativamente diferentes entre si. A poligenia é também chamada de herança quantitativa ou polimeria ou herança multifatorial. Muitas características no homem, nos animais e nos vegetais resultam de uma herança poligênica. Alguns exemplos são a cor de sementes de trigo, cor de óleos e de pele, altura e peso de espécies humanas, produção de leite e no gado. Como observado no gráfico, onde se pode ter um exemplo de caracterização para a cor de pele humana, entre o branco e o negro, os indivíduos variam de tonalidade, dependendo da quantidade de genes S e T em seu genótipo. Como mostra a figura, que é o resultado de cruzamento F1 e F2 entre um negro e um branco.
Contudo, na prática, observamos nas tonalidades de pele uma variação maior do que é apresentada teoricamente, porque devem estar envolvidos 3 ou mais pares de genes. Como vimos anteriormente, a interação gênica pode modificar as proporções mendelianas do dihibridismo. Entretanto, há uma outra situação que também provoca mudança nessas proporções. Muitas vezes trabalhamos com 2 características controladas por genes não alelos situados no mesmo cromossomo. Dizemos então que esses genes estão ligados. O fenômeno é chamado de linkage. A identificação do linkage. Para confirmar se os genes em questão realmente foram para o mesmo polo, é necessário realizar um retrocruzamento, ou cruzamento teste. Se cruzarmos um indivíduo de híbrido azão, azinho, bezão, bezinho, que possui um par de genes em cada cromossomo, com um duplo recessivo azinho, azinho, bezinho, bezinho, veremos que se formam 4 tipos de filhos. No entanto, quando os genes azão, bezão e azinho, bezinho se encontram no mesmo cromossomo, devem aparecer apenas 2 tipos de filhos, com o mesmo fenótipo dos pais. Devido à falta dos gametas azão, bezinho e azinho, bezão, ficam ausentes justamente as chamadas classes de recombinação, formadas pela mistura das características paternas e maternas, do pai e da mãe do dihíbrido. Pelo que foi observado, poderíamos concluir que os genes situados no mesmo cromossomo caminham sempre juntos para o mesmo gameta, mas isso nem sempre acontece devido ao fenômeno chamado permutação ou crossing over. Observe que durante a meiose há uma troca de cromátides e formação dos gametas de recombinação, azão bezinho e azinho bezão. Neste caso, dizemos que ocorreu uma ligação incompleta. Nem sempre a permutação forma gametas de recombinação. Isso ocorre apenas quando a troca de pedaços se faz entre os 2 genes que estão em jogo. Por isso, algumas meioses do híbrido, azão, azinho, bezão, bezinho, formam os gametas de recombinação e outras não. Existem vários sistemas para a determinação do sexo, como o sistema XY, no qual as fêmeas apresentam cromossomo XX e os machos apresentam XY. Esse é o caso de vários grupos, entre eles a espécie humana, onde o macho é o sexo heterogamético que define o sexo da prole. Há também o sistema X0, no qual as espécies não possuem cromossomo Y, então os machos são chamados de X0, mas as fêmeas continuam sendo XX. Esse é o caso de alguns insetos, como os gafanhotos. Outro sistema existente é o ZW. Nessa herança, a fêmea apresenta os cromossomos sexuais ZW e o macho ZZ. Como a fêmea é heterogamética, ela que define o sexo da prole. Outros tipos de determinação de sexo são a temperatura, onde em algumas espécies de répteis o sexo da prole depende da temperatura de incubação dos ovos. Como nas tartarugas marinhas, que se os ovos forem incubados a temperaturas muito baixas, os indivíduos serão machos, e se forem em temperaturas altas, serão fêmeas. E a partenogênese, que é o processo de desenvolvimento de embriões sem fecundação. Os indivíduos formados possuem apenas cromossomos de origem materna e são haploides. Em abelhas, os indivíduos resultantes da partenogênese são os machos. As fêmeas são heterogaméticas, provenientes da união de um óvulo com um espermatozoide. As fêmeas podem ser férteis ou estéreis, e isso é determinado pelo tipo de alimentação que recebem durante o período larval. Ainda falando sobre cromossomos, é preciso saber que algumas mutações ou falhas nos cromossomos X são capazes de gerar distúrbios ou anomalias genéticas, como, por exemplo, o daltonismo, que é um distúrbio causado por um gene recessivo localizado na porção heteróloga do cromossomo X. Nesse distúrbio, ocorre um problema com os pigmentos de determinadas cores em células nervosas do olho. Mesmo que apenas um pigmento esteja faltando, uma pessoa pode apresentar problemas para reconhecer e identificar diversas cores, tonalidades ou brilho. Outro exemplo pode ser a síndrome de Down, que é uma condição cromossômica causada por um cromossomo extra no par 21. Normalmente, as células apresentam 46 cromossomos, que vêm em 23 pares. Os portadores da síndrome de Down têm 47 cromossomos, pois têm 3 cópias do cromossomo 21, ao invés de 2. O que essa cópia extra de cromossomo provocará no organismo varia de acordo com a extensão dessa cópia, da genética familiar ou de fatores ambientais e outras probabilidades. Mais um importante exemplo é a hemofilia. Hemofilia é um grupo de doenças genéticas hereditárias que prejudicam a capacidade do corpo em controlar a coagulação sanguínea.
que serve para parar a hemorragia de um vaso sanguíneo. Por ser uma doença do cromossomo recessivo X, ela é mais provável de ocorrer em homens do que em mulheres. Isso ocorre porque as mulheres têm 2 cromossomos X, enquanto os homens têm apenas um. Ela pode ser classificada como hemofilia A ou B. Outros casos que envolvem os cromossomos são a herança holândrica e o gene autossômico. O cromossomo Y possui alguns genes exclusivos na porção não homóloga ao cromossomo X. Esses genes são conhecidos como genes holândricos e caracterizam a chamada herança holândrica ou herança restrita ao sexo. Um exemplo dessa herança é a hipertricose auricular, que é a presença de longos pelos nas orelhas. Independente de ser herança dominante ou recessiva, sempre é passada de pai para filho. Já os genes autossômicos são aqueles que determinam as características gerais do ser humano, com exceção do sexo do indivíduo.